tem que ouvir, porque é verdade. Lá estão as testemunhas, os jurados que vão depois dar o veredito, mas ele tem como acusadores o doutor Ora. Se nós pensarmos, Marisilda, que em uma semana são 148 horas que nós vivemos, poderemos ver e fazer uma conta quanto nós desperdiçamos dessas 148 horas em coisas que não são úteis. Eu não estou me referindo aqui a rezar, não. Estou me referindo em ações, em coisas que nós não fazemos como algo que seja produtivo. E minutos, do mesmo modo, junto com as horas, a gente acaba... E eram as duas acusações que pesavam contra ele. E chega o advogado dele, o doutor Segundo, e a única coisa que o doutor Segundo pode dizer em favor do réu é que, ai, de vez em quando... ele rezava. Pois é, ou então ele pensava em fazer. Ele pensava, por alguns segundos ele pensou em fazer o bem. Era o doutor Segundo, é o único que o advogava positivamente. Pois é, e ele foi condenado, né? Foi condenado. Foi condenado. Certamente. A ficar preso sem data de liberdade, isso, né? Para poder aproveitar um pouco mais o tempo. É interessante que ele acorda, né, André? Ele tem essa sensação, né, de ter passado por isso, mas ele não modifica muito a sua conduta. Né? A gente tem muitas vezes essa atitude. Nós passamos por doenças, passamos por problemas afetivos, passamos até por desafios difíceis na vida pessoal, sequestros, acidentes ou graves ameaças, mas depois que tudo passa, geralmente a gente tem um problema gástrico, a gente quer fazer um tratamento para ficar bom e continuar a nos envenenar com pimenta, gordura. Ai, graças a Deus que eu sarei, agora eu posso comer tudo de novo. Exatamente. A gente não aprende. Então, infelizmente, nós estamos ainda passando por experiências educativas cada vez mais dolorosas por causa da nossa teimosia. Pois é, eu acho que nós hoje utilizamos o progresso, né, a tecnologia, o progresso, todo o avanço que nós temos, né, que faz parte da nossa evolução, é bom, nos ajuda, mas de uma forma meio equivocada, né, André? Porque você usa a tecnologia para se prejudicar. A boa parte das pessoas não extrai o que é positivo. Ela se deixa levar com as tendências que nós temos ainda de espíritos atrasados para desfrutar da tecnologia naquilo que ela pode ser emocionante e, ao mesmo tempo, prejudicial. Pois é. E esse livro mostra assim, situações bem do nosso cotidiano, né? Eu acho que nós estamos próximos ao intervalo, mas acho que a gente pode começar a comentar a história no controle do pensamento, que é a história da Carolina Eugênia Serafinada, né? Que o Públio fala de mente desregrada, barco à deriva, né, André? Isso. Que é interessante de nós... A nossa dificuldade na Terra, e isso nós vamos descobrir do lado de lá, é aprender a dominar o pensamento. Porque o pensamento, para o ser humano, é a força criadora. Tudo que nós estamos vivendo, materialmente falando, é apenas a ilusão transitória das moléculas, dos átomos que estão mais ou menos presos. Mas isso tudo vai desaparecer. E quando nós desencarnamos, que nós vamos para o lado da verdade, ali o pensamento plasma a nossa situação, plasma os nossos cenários. E se nós na Terra não aprendemos a lidar com isto, nós vamos chegar do lado de lá despreparados para viver em um lugar onde o que você pensa é a sua verdade. Verdade. E o pensamento, no caso da Carolina Eugênia, era o que levou-a a uma situação de porque dificuldade. Nós temos o hábito de pensar de ir pelo pensamento do outro, Isso mesmo. E aí você se prejudica. Modismos. Né? Você não raciocina, você não avalia, né? Não reflete se aquilo é bom, se não é bom, enfim. Você já pensou, Marisilda, se por 30 dias ou por 6 meses tivesse um apagão no sistema de televisão do mundo todo? Pois é. Você já pensou o que aconteceria? A primeira coisa que acabaria é a moda. Já notou? Pois é. A moda acabaria, porque você não tem quem copiar, você não tem quem ver para servir a você de modelo. Pois é. Então, se nós observarmos só esse efeito, sem falar de outros, nós veremos como nós somos dependentes do que os outros parecem, para nós decidirmos quem nós somos. Pois é, verdade. Mas nós vamos para o intervalo e a gente volta até falando um pouquinho dessa história, né, André? Nós voltamos já já.